Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje eu queria refletir com os irmãos sobre o livro de Apocalipse. E aí não foi combinado com o pessoal do louvor não, tá? Foi o Espírito Santo mesmo, a gente não combinou. Mas eu queria refletir com os irmãos sobre uma passagem do livro de Apocalipse, uma perícope do livro de Apocalipse, tá? Eu gosto muito do livro de Apocalipse. Pelo menos em algumas igrejas pelo menos na minha antiga igreja, em algumas igrejas que eu tenha visto, normalmente Apocalipse não é tão pregado assim de púlpito, né? Mas eu gosto de refletir muito em cima de Apocalipse e eu achei interessante que a gente pudesse refletir sobre uma perícope do livro, porque para mim Apocalipse é um livro de esperança, tá? Muitas vezes quando a gente lê Apocalipse, o nosso foco é só a questão do juízo, do fim do mundo, de todas as coisas, etc., mas quando a gente pega de fato para ler Apocalipse e refletir sobre, a gente percebe que a mensagem do livro é uma mensagem de esperança, e é isso que eu queria que os irmãos observassem comigo, tá? Então eu quero que vocês percebam o cuidado de Deus e que vocês possam desfrutar dessa mensagem de esperança de Apocalipse, assim como eu tento desfrutar. Então eu queria que os irmãos abrissem lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 1 a 8, mas antes de ler eu queria orar com os irmãos, tá? Apocalipse 1, versículos 1 a 8. Vamos orar. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por esta reunião, por este culto, Deus. Te agradecemos pela vida de cada um aqui presente, que nosso coração esteja, de fato, pronto para te louvar, para te prestar louvor, para te prestar adoração, Deus, e a honra que lhe é devida, Senhor. Que o Senhor possa agora usar-me, Deus, com a ação do Teu Espírito Santo, para que a palavra pregada possa encontrar morada no coração e na mente de cada membro aqui presente, Senhor Deus. Que eles possam crescer em edificação através desta palavra e que, de alguma forma, ela possa ser colocada em prática nas suas vidas diárias. É essa oração que nós te fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá. Apocalipse 1, versículos 1 a 8. Que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a nossa perícope aqui, ela começa dizendo que essa é uma revelação de Jesus Cristo dada a João. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que foi entregue a João e foi atestada por ele, tá? Isso vai mostrar para a gente de primeira, né, de cara, que a autoridade com que João está escrevendo esta carta, né, não é uma autoridade própria. O conteúdo dessa carta, ele não foi uma invenção de João. Ele não foi algo que surgiu dos pensamentos de João, tá? Não são coisas que surgiram porque João era um bom retórico ou por causa do seu intelecto, mas foram mensagens que chegaram até João por meio de Jesus Cristo, tá? Ou seja, não são palavras de poder por causa de João, mas são palavras de poder e autoridade e verdade, porque são palavras de Deus, entregues a João por meio de Jesus Cristo
e ele recebe isso por revelação, por mediação divina. E por que isso é importante para a gente? Primeiro, porque essa declaração vai tornar evidente que nem tudo aquilo que a gente escuta sendo pregado ou lê que foi escrito por qualquer pessoa é de fato vindo de Deus. João está deixando isso bem claro para a gente, e isso é extremamente importante, porque nessa época em que está sendo escrita, nessa época em que João está se comunicando com esses cristãos da Ásia Menor, começaram a surgir diversas seitas. Então, você tem o surgimento de diversas seitas, e essas seitas elas estão pegando, estão distorcendo a verdade. Elas estão pegando os ensinamentos de Cristo e elas estão distorcendo isso com mensagens, com filosofias e com ideologias que existem naquela região da Ásia Menor. Então, tanto a palavra de Deus quanto o testemunho dos apóstolos, ele está sendo confundido, ele está sendo distorcido. Os cristãos estão agora sendo confundidos por mensagens falsas. E isso está fazendo com que os membros dessas igrejas, dessas 7 igrejas que João está se dirigindo, isso faz com que aqueles membros eles comecem a se tornar tolerantes a mensagens e culturas, e costumes pagãos. Então, eles estão assimilando esses costumes e essas mensagens da cultura dentro da igreja. E aí, João ele está tentando deixar claro o seguinte, olha só, vocês precisam escutar somente a Cristo, a sua palavra e aquilo que foi deixado pelos apóstolos. É a isso que vocês têm que dar ouvido. E é por isso que eu estou escrevendo a vocês, colocando no papel a revelação que me foi dada por Jesus Cristo. E aí a gente encontra base para isso no apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 13, em que o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o primeiro motivo é esse: não deem ouvidos a qualquer tipo de mensagem ou palavra pregada ou escrita, porque nem tudo que vocês escutam de fato é a verdade, é a palavra de Deus. Ouçam aquilo que de fato Deus quer trazer para vocês. Ouçam a revelação de Jesus Cristo que eu estou trazendo para vocês nesse momento. O segundo motivo para João estar escrevendo isso aqui é porque o povo de Deus naquele período, ele passa por o início de uma crise. O início dessa crise da Ásia Menor é porque o povo de Deus começa a ser oprimido, o povo de Deus ele começa a ser rejeitado, principalmente pelos judeus da região. Eles começam, muito provavelmente, a enfrentar a morte por causa de determinados focos de perseguição que estavam acontecendo na área. Também, muito provavelmente, aqueles cristãos eles estavam sendo rejeitados pelos seus próprios familiares, por conta das suas crenças. Então, os seus familiares e entes queridos muitas vezes os denunciavam às autoridades judaicas ou até mesmo às autoridades romanas por causa da sua fé. E esse início de crise, esse início de perseguição, ele começa a tirar a esperança do coração daqueles cristãos da região da Ásia Menor. E aí vem João para tentar deixar claro para eles que Deus ainda falava com a sua igreja. Deus ainda fala com o seu povo. Deus ele não é um Deus de silêncio. O nosso Deus ele não é um Deus que está distante do seu povo. Ele não se retirou do seu povo. A presença de Deus ainda está entre vocês, ainda que vocês estejam passando por essas perseguições, por essas dificuldades e vendo e ouvindo que as calamidades estão acontecendo. Então é importante para João deixar claro que essa revelação é a revelação de Deus e ele a recebe por mediação de Jesus Cristo. É Deus que está falando com vocês, não sou eu. Então Deus ainda fala, Deus está presente, Deus está no controle de tudo. A mensagem de João, nesse sentido, ela é bem clara. Vocês precisam entender que, apesar de todas as circunstâncias, Deus está no controle de tudo. E aí João está mostrando que Jesus ele não é o tema dessa carta, ele não é o tema desse livro, mas ele é o autor. O mesmo Jesus que veio em carne, morreu, ressuscitou, é esse Jesus que está falando com eles agora, através
do apóstolo João. Então ele escreve dizendo, olha só, Jesus fala com vocês, Jesus está mediando o recebimento dessa revelação que eu estou transmitindo através dessa carta. E essa revelação vem para mostrar que Deus continua no controle de todas as coisas, inclusive dos eventos futuros, os eventos que estão para acontecer. É por isso que ele diz, lá no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então ele está falando, olha só, Deus continua no controle e ele está no controle até do futuro, dos eventos que virão acontecer com vocês. Tá? E aí a intenção dele é que essa carta, obviamente ele escreve para as 7 igrejas, mas a intenção dele é que essa carta ela fosse lida, ela fosse ouvida e apreciada por cristãos de toda, não só da região da Ásia Menor, mas de toda a Ásia, e que se ela se espalhasse para que todos os cristãos pudessem, de fato, reencontrar a sua esperança no controle e na soberania de Deus. Tá? Então essas duas verdades, elas são verdades importantes e elas são válidas ainda para nós, igreja da modernidade. Por quê? Porque nós precisamos perceber que a palavra de Deus, ela é e sempre será suficiente para a experiência da vida cristã. Nós não precisamos de doutrinas, nós não precisamos de ensinos, nós não precisamos de ideologias ou interpretações que afrontem a verdade bíblica, tá? Que não refletem os princípios bíblicos, que vão na contramão da verdade. Então, a mensagem para a gente hoje é exatamente essa. Tudo aquilo que vocês ouvirem, tudo aquilo que vocês lerem, que vocês tenham discernimento para avaliar aquilo de acordo com a revelação de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas coisas elas estão sendo colocadas, inseridas na revelação, inseridas na verdade, elas estão se misturando à verdade, e o propósito do mundo é confundir a igreja de Cristo, é enganar a igreja de Cristo, é tentar fazer com que ela se desvie do caminho. Então João está falando isso, olha só, prestem atenção porque a palavra de Deus ela é suficiente. Tudo aquilo que vocês tiverem contato em termos de cultura, em termos de escrito ou palavra pregada, que vocês examinem com cuidado. Porque se afrontar a palavra de Deus, se distorcer a verdade, então vocês não recebam aquilo como verdade, vocês não assimilem isso para a vida e para a experiência cristã de vocês. Então a gente precisa entender que qualquer coisa que soe bonito, qualquer coisa que soe racional ou tolerante, mas que afronte as Escrituras, precisa ser rejeitado por aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Tá? E a gente precisa entender também que a nossa esperança nesse mundo é Cristo. Assim como aqueles cristãos da Ásia Menor, eles sofriam por conta de perseguições, eles sofriam porque a sociedade não os estava aceitando muito bem, eles sofriam porque naquele período o próprio judaísmo já estava de alguma forma querendo se livrar dos cristãos, porque eles significavam um problema para eles e para a relação deles com o Império Romano. Então, da mesma forma que esses cristãos estavam experimentando isso, a nossa realidade hoje não é uma realidade fácil. A gente vive os nossos problemas, a gente vive e encara as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente vai ter problemas por conta do nosso testemunho, por conta da nossa vida de conversos ao Evangelho. Muitas vezes alguns de nós se converteram ao Evangelho e experimentam uma rejeição dentro das suas próprias famílias. Então João está tentando mostrar para a gente, olha só, o que eu estou tentando dizer para vocês é uma mensagem de esperança, porque a nossa esperança nesse mundo precisa ser Cristo. A nossa esperança ela não está no mundo e nas coisas que o mundo pode oferecer para a gente. A nossa esperança não está na nossa família, ela não está no nosso cônjuge, ela não está no nosso filho, nos nossos filhos. A nossa esperança não está no nosso emprego, no dinheiro que a gente usa para se sustentar. A nossa esperança não está em nada disso. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E vocês precisam entender que mesmo passando por provações, desafios, problemas, doenças, nós precisamos entender que a palavra é suficiente e que Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. Então, estando em Cristo,
Nós podemos passar por qualquer coisa, nós podemos passar por qualquer circunstâncias, desde que reconheçamos a suficiência da sua palavra e reconheçamos que Ele é o nosso Senhor e Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança para a nossa vida, Ele é a nossa esperança de um futuro melhor. Então, Cristo é a nossa esperança presente e futura. Deus continua falando conosco e Ele continua exercendo controle sobre todas as coisas através da sua palavra. Então, isso vai despertar na gente a esperança, mas isso também deve despertar em nós a responsabilidade. Por quê? Porque todos nós temos um papel a cumprir antes que todas as coisas se encerrem. Nós fomos alcançados por Cristo, nós fomos chamados por Cristo, e Cristo nos chamou para que nós cumpramos o nosso papel nessa sociedade, assim como os cristãos daquele primeiro século que estavam habitando a região da Ásia Menor. Todos nós temos um papel a desempenhar, porque nós fomos chamados pelo Evangelho, nós fomos convertidos pela mensagem de salvação de Jesus Cristo. Então, antes que todas as coisas acabem, nós precisamos ter esperança e nós precisamos ser responsáveis. Tá? O apóstolo ele vai continuar dizendo, no versículo 2, que ele atestou a palavra de Deus, né? E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí, no versículo 3, ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, João está deixando claro aqui que aqueles que leem, aqueles que escutam e aqueles que guardam o conteúdo dessa revelação, dessa palavra, esses são bem-aventurados. E aí o significado da palavra bem-aventurado, os irmãos provavelmente já conhecem, porque já foi falado e pregado aqui outras vezes. Ela vem do grego makarios. E essa palavra ela é muito usada no contexto grego e romano. Por quê? Porque as pessoas usavam a palavra bem-aventurado para se referir àquelas pessoas que eram ricas, os abastados financeiramente na sociedade, e também para se referir aos deuses do panteão deles. Por quê? Porque aquele que o rico, ele é bem-aventurado, porque ele não precisa se preocupar com as mazelas e os problemas da vida, porque o dinheiro é suficiente para que ele não sofra as mesmas coisas que o pobre sofre. Então, o privilégio do rico, ele é bem-aventurado porque ele tem o privilégio do dinheiro. E os deuses que eles entendiam na região, eles eram bem-aventurados porque eles tinham o privilégio da divindade. Então, eles não sofriam o que os seres humanos sofriam. Eles não se entristeciam da forma que os seres humanos se entristeciam. Eles não passavam fome da forma que os seres humanos passavam fome. Então, é esse significado que João está tentando trazer aqui quando ele fala de bem-aventurado. Ele está falando desse privilégio. E a gente vai explorar isso mais para frente, porque ele diz que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que escutam e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. São 3 ações. E a primeira que ele está dizendo aqui é ler a revelação de Deus. Às vezes a gente olha para essa palavrinha aqui, aqueles que leem, e a gente acha que é quando a gente se aproxima da palavra e a gente lê a palavra. Não era bem isso que ele tinha em mente. Por quê? Porque naquela época, aquele que lê a palavra é aquele que prega a palavra na congregação dos santos. Por quê? Você não tinha tantos pergaminhos escritos e você não tinha tantas pessoas letradas na época para que elas pudessem ler as escrituras, ler as cartas, ler os evangelhos. Então você precisava que alguém lesse publicamente aquele conteúdo da revelação para a congregação dos santos. Então, João está dizendo o seguinte, olha só, bem-aventurado é aquele que lê a palavra, que prega a palavra, porque é ele que é o responsável de transmitir essa revelação à congregação dos santos. Então, o pregador, ele é um bem-aventurado porque ele transmitia de forma fiel a revelação e ele dava testemunho da verdade que era revelada. Então, por isso, o pregador, ele era um bem-aventurado, tá? Porque era ele que transmitia a palavra para que o povo pudesse cultuar, louvar e adorar a Deus diante da revelação ouvida. Por isso, o pregador, ele era bem-aventurado. E aí ele segue dizendo, os que ouvem
e guardam a palavra nos seus corações, esses também são aventurados. Porque sempre existiu, biblicamente falando, e naquela região, principalmente com os judeus, uma relação muito íntima entre ouvir e guardar, ouvir e obedecer. Tanto que a palavra usada em hebraico para ouvir, ela também pode ser traduzida como obedecer. Então João está dizendo, olha só, vocês que ouvem e guardam, ou ouvem e obedecem, vocês são bem-aventurados porque essas duas ações são inseparáveis. E aí eu queria ler com os irmãos João, capítulo 1, versículo 37, que o próprio João já falou sobre isso nos evangelhos. Ele diz assim, no versículo 37 do primeiro capítulo de João: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então, vejam bem, a palavra ela vem e de forma contínua a pessoa obedece. Aqueles que ouviram a palavra seguiram Jesus de forma contínua. Eles andaram de acordo com o que o mestre dizia, porque aquele que foi chamado por Deus, ao ouvir a palavra, ele é levado à ação, ele é levado à crença, porque essa é a palavra que traz vida. Aqueles que ouvem a palavra são aqueles que pertencem a Deus. João 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, os que são de Cristo, eles vão escutar a sua voz, eles vão escutar a sua palavra, eles vão conhecer aquele que fala com eles e eles vão andar de acordo com o caminho do Senhor, de acordo com a sua liderança. Então, o que a gente tem aqui é uma declaração de João no sentido de que a igreja, ela está enraizada na palavra. A igreja está enraizada na palavra e ela precisa estar sempre enraizada na palavra. Por quê? Porque toda vez que ela se reúne em volta da palavra, essa palavra sempre vai produzir, nessa reunião de santos, o efeito necessário para que a gente seja constantemente transformado e edificado. É isso que João está tentando deixar claro para a gente. E aí ele continua, esse versículo dizendo: pois o tempo está próximo. Então, bendito aqueles que se reúnem ao redor da palavra, bendito aqueles que vivem a palavra, porque o mundo ele é um lugar mau, o mundo ele é um lugar corrompido, ele é distorcido, e tudo que o mundo ele vai apresentar para a gente é fluido, é vago, é fútil, é instável, porque a natureza desse mundo ela não é eterna, e esse mundo ele vai passar. E quando esse mundo passar, vai chegar ao fim, junto com esse mundo, todo reinado, todo governo, toda influência, toda teoria, toda ideologia. Mas a palavra que dá vida àqueles que estão reunidos ao redor da palavra, esses permanecerão. Então a igreja, ela precisa estar firmada e enraizada na palavra, para que ela possa continuar escutando a voz do seu Senhor e andando no seu caminho. A gente segue no texto, no versículo 4, e João começa com uma saudação. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, João está associando a graça e a paz com o caráter e a natureza do Deus Trino. Então, ele está falando aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, o Pai aqui ele é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. E é interessante porque quando João está trazendo essa fórmula que nós cantamos aqui, a gente repara que o presente ele vem antes do passado e ele segue o futuro. Então, por que João ele faz essa inversão? Ele coloca o presente primeiro, fala do passado e depois do futuro. Ele está querendo dizer que o controle de Deus sobre o passado e o futuro é uma garantia de segurança para a igreja no presente momento em que ela está vivendo. Então, ele quer que a igreja ouça essa fórmula e relembre todos os feitos de Deus no passado. Tudo aquilo que Deus fez por seu povo, como ele salvou o seu povo, como ele auxiliou o seu povo, como ele demonstrou seu poder, como ele demonstrou sua soberania no passado, é exatamente isso que João quer que os seus leitores lembrem. Por quê? Porque Deus foi ao auxílio e socorreu aqueles que pertenciam a ele.
E, ao mesmo tempo, João quer que a gente olhe para o futuro. Olhe para o futuro e entenda que o nosso Deus é um Deus que ele é o garantidor de um reino eterno de justiça, paz e alegria. Ele é o garantidor de um reino que está acima de qualquer expectativa que qualquer um de nós tenha. É um reino diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto nessa terra, seja no presente ou seja no passado. Então esse é o Deus que nós cremos, é esse Deus que está sendo revelado aqui por João. É o Deus que detém e sustenta todas as coisas para si, seja no passado, no presente ou no futuro. E aí ele segue falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui ele é descrito como os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Tá? E aí a gente pode entender que os 7 espíritos aqui ele esteja falando dessa forma porque ele está se referindo às 7 igrejas. Sim. E por quê? Porque as igrejas elas estão recebendo essa revelação de Cristo na forma escrita, na forma de carta. Mas para que elas possam, de fato, entender essa revelação, compreender essa revelação, elas precisam da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então é por isso que o Espírito ele é chamado aqui de Espírito cétuplo de Deus, porque é somente pelo Espírito que essas 7 igrejas que estão recebendo a carta, elas vão poder, de fato, compreender a revelação. Ou seja, o Espírito ele é a base e a chave da interpretação das Escrituras e da Palavra de Deus de uma forma geral. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não tem capacidade de compreender, a gente não tem capacidade de assimilar e a gente não tem capacidade de obedecer a Palavra de Deus. O Espírito Santo, então, ele precisa estar presente na vida da comunidade, na vida dos cristãos. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, a partir do momento que eles estão recebendo essa revelação, eles precisam que o Espírito Santo haja para que eles compreendam. Porque se o Espírito Santo não agir na compreensão da igreja, tudo aquilo não passa de loucura, de coisas difíceis de acreditar, de coisas difíceis de seguir. Tá? Então, sem o Espírito para transformar o nosso coração com a palavra lida ou ouvida, sem o Espírito para falar à nossa mente sobre quem é Deus, sobre sua natureza, sobre sua obra, sobre o seu plano redentor, sem esse Espírito, nós não teríamos como seguir o caminho de Jesus Cristo. É por isso que ao longo do livro de Apocalipse, a gente vai ouvir muitas vezes a frase: ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ela é repetida algumas vezes e nós precisamos entender que nós precisamos ouvir o Espírito. Nós precisamos orar no Espírito, nós precisamos ter comunhão no Espírito, porque não há outra forma de ser igreja, não há outra forma de experimentar a palavra nas nossas vidas se o Espírito Santo não agir em nós. E aí, logo em seguida, ainda nesse versículo, o Filho ele vai ser apresentado pelo seguinte título: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, muitos teólogos eles vão entender que João está querendo falar de 3 fases da vida de Cristo. A primeira fase seria a fase em vida, porque em vida Jesus foi a fiel testemunha. Ele foi a fiel testemunha de Deus Pai. Então aqui a gente encontra uma exortação de João dizendo para a gente, olha só, independente das circunstâncias da vida que se apresentem a vocês, vocês precisam ser perseverantes. Vocês precisam ser como Jesus Cristo, fiéis testemunhas. Jesus é o nosso arquétipo, ele é o nosso modelo. Portanto, nós não podemos deixar de dar testemunho da nossa fé, assim como Jesus não deixou de dar testemunho daquilo que ele veio fazer e sobre quem ele era e sobre a sua mensagem de salvação, mesmo tendo sofrido e passado por tudo aquilo que ele sofreu. A segunda fase da vida em que Jesus ele é apresentado é que na morte Jesus foi o primogênito dos mortos. Então, ele morre e ele é ressuscitado, e a partir desse momento ele se torna o primogênito. O primogênito ele é o herdeiro. O primogênito ele é o sucessor, ele é o controlador e o administrador da herança. Então é isso que Jesus é.
por ele ter sido primogênito, ele abriu a possibilidade para que todos nós também sejamos ressuscitados e recebamos o título de co-herdeiros. É isso que Paulo ele fala para a gente em Romanos 8, versículos 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, por ele ser o primogênito dos mortos, nós entendemos que ele controla a morte, ele destruiu a morte, e todos os eleitos terão parte da sua herança de exaltação. E aí, por último, a última fase que vai ser apresentada aqui por João é a fase da vinda de Cristo. Porque quando ele vier, ele vai vir como soberano sobre todos os reis da terra. Ele é o Cristo que reina sobre a vida. Por quê? Porque ele foi perseverante até a morte, independente das circunstâncias. Ele é o Cristo que reina sobre a morte, porque pelo seu poder a morte foi vencida. E é esse mesmo Cristo que, quando ele retornar em glória, ele vai submeter todos os reis e todas as autoridades à sua soberania e ao seu domínio e ao seu controle, demonstrando para esse mundo que ele é a única autoridade. E aqui João está fazendo um ataque direto ao culto ao imperador. Porque naquela época os cristãos eles já estavam sendo forçados de alguma forma a prestar esse culto ao imperador romano, a César. E aí ele está dizendo, olha só, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E no seu retorno, todos os reis, todos os domínios, tudo que existe, tudo isso vai ser submetido ao verdadeiro Rei e Senhor. Então César vai ser submetido. Todos os reis, todos os soberanos serão submetidos a ele. E esse é o destino de todos os reinados, repúblicas, monarquias, totalitarismos e qualquer tipo de outro de regime que possa existir na Terra. Todos os regimes deixarão de existir para que Jesus assuma como rei e soberano sobre toda a Terra. Então, as três fases da vida de Cristo e os seus três títulos, elas servem para nós como uma mensagem de perseverança e uma mensagem de esperança. Porque esse é o Cristo verdadeiro, é esse Cristo que precisa ser conhecido por nós e é esse Cristo que precisa ser apresentado por nós. Porque o que a gente percebe é o que muitas vezes está sendo oferecido para as pessoas aí fora é um outro Jesus. É uma outra versão de quem é o nosso Senhor e soberano. Então a função da igreja é ser perseverante na tribulação e na sua perseverança ela apresenta quem é Deus, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, para que o mundo possa conhecer e assim aqueles que são eleitos possam ser despertados através da mensagem do Evangelho. Então aquele que venceu a morte, aquele que traz paz, transformação e esperança ao coração dos homens é esse que precisa ser apresentado ao mundo. Tá? E aí João ele vai continuar falando sobre Cristo, mas ele vai falar agora sobre aquilo que Cristo fez, a sua obra. Então ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então, João ele está falando para a gente do amor de Cristo. Foi o amor de Cristo que o levou até aquela cruz do Calvário e ali ele padeceu. Então, o seu amor, ele é um amor presente, é um amor que nos mantém perseverantes em meio às aflições e às dificuldades. Então, todo cristão precisa lembrar e reconhecer esse amor que levou Cristo ao sacrifício. Porque esse amor é o combustível para que a gente seja perseverante. Esse amor é o combustível para que a gente possa se manter no caminho. É esse amor que vai nos sustentar a ir além e vai fazer com que a gente suporte perseguições, guerra, fome e dor, como os cristãos do primeiro século estavam buscando suportar. Esse amor vai ser os nossos combustíveis naqueles dias que não são fáceis. Esse é o amor presente. E a gente tem o amor futuro. É o amor futuro que vai demonstrar para a gente, é esse amor que vai derrotar todas as forças do mal em favor da sua igreja.
em nosso favor. Jesus, quando ele voltar, ele vai tornar todas as coisas novas. E ele vai destruir de uma vez por todas todo o mal desse mundo. E ele vai fazer isso por amor dos seus filhos. Então a gente tem um amor presente e um amor futuro que a gente precisa ter sempre em mente na nossa vida. E também é por causa desse amor que Jesus ele nos libertou do pecado. O sacrifício de Cristo, o sangue que ele derramou naquela cruz, foi por causa do seu amor por nós. Então hoje nós somos livres do pecado, nós somos livres dos grilhões, das amarras do pecado por causa do sangue expiatório de Cristo. Então quando o juízo divino ele chegar, enquanto os pecados do mundo eles estão ali se acumulando e eles estão crescendo, eles estão aumentando cada vez mais, porque o mundo não se importa com nada, quando o juízo chegar, nós seremos vistos sem culpa e imaculados por causa do sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos expiou dos nossos pecados. Tá? E isso vai resultar na última obra de Jesus que foi descrita aqui por João. Hoje vocês são reino e sacerdote de Deus. Assim como Pedro ele vai dizer ali na sua primeira carta, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então João está mostrando para a gente que nós já estamos reinando com Cristo. O reino de Deus ele já foi instituído. A questão é que ele não foi consumado. E por esse reino já ter sido instituído, nós somos sacerdotes de Deus. Nós podemos nos já chegar a Deus com confiança. Por quê? Porque Deus nos instituiu como sacerdotes perante Deus. E aí ele está demonstrando para a gente, para os cristãos daquela época e para a gente, olha só, vocês são o Israel anunciado no Antigo Testamento. Vocês são o povo eleito. E é por esse povo, por essa geração fiel, por essa geração que proclama às nações o evangelho da salvação, que o juízo virá. E naquele juízo, todos receberão de acordo com aquilo que eles viveram e com a sua fé. Então, o evangelho, a nossa pregação do evangelho, ele precisa ser ouvido para que os eleitos eles sejam despertados nessa geração de fiéis. Então é isso que João está tentando demonstrar para a gente. É isso que João está tentando trazer para a gente em termos de mensagem. O reino já foi instituído, mas ele ainda não se consumou, pois ele aguarda o retorno iminente do seu rei. E o rei, ele vem. E enquanto nós aguardamos a vinda desse rei, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos louvá-lo pelo que ele é e pelas suas obras, pelo que ele efetuou por nós. Então nós precisamos sempre ter em mente quem é Deus? Quem é o nosso Deus Trino? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? O que eles fizeram por nós? E nós precisamos prestar esse louvor e nós precisamos não perder isso de vista. Porque vejam bem, é muito fácil a gente perder de vista o caráter e a natureza de quem é Deus. É muito fácil a gente esquecer as coisas que Deus fez por nós. É muito fácil a gente esquecer que Deus é soberano, que Deus detém e sustenta, e Ele é o controlador sobre todas as coisas. Por quê? Porque a gente vive num mundo que a todo momento quer que a gente esqueça isso, quer que a gente se desvie desse caminho, quer que a gente esqueça a verdade. Então a nossa perseverança é se voltar para a palavra, para a única e verdadeira palavra, e relembrar constantemente quem é esse Deus, quem é o seu Filho, quem é o Espírito que age em nós e nos faz conhecedores desta verdade que foi revelada, nos faz compreender essa verdade. Quem é o Espírito que une, que mantém essa igreja unida e coesa, para que ela continue vivendo e andando no caminho do Mestre. Então a gente precisa sempre se voltar para isso, a gente precisa sempre ouvir a palavra, e nesse caso a gente precisa ouvir a exortação de João, porque nós precisamos reconhecer Jesus por tudo que ele é, tudo que ele fez e tudo que ele faz. Porque ele vem com as nuvens, ele virá com as nuvens, e ele julgará a todos. E quando ele fizer isso, será para o lamento daqueles que não o conhecem e o rejeitaram, e para o cumprimento da esperança
no coração daqueles que ele chamou para si. É isso que ele diz no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E aí eu termino com o versículo 8, que é como João finaliza essa perícope, e diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em outras palavras, João está mostrando para a gente que Deus ele é o início e ele é o fim. Como a gente bem sabe, Alfa e Ômega representam a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então ele é o início e ele é o fim. Só que o Alfa e o Ômega, eles também representam o resumo de todas as letras. Então João está dizendo o seguinte, olha só, Deus ele controla o início, Deus ele controla o fim, mas ele também exerce o seu soberano poder sobre tudo o que há entre o início e o fim. Porque Deus ele é o resumo de todas as coisas, Deus é o resumo de todo o tempo. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. E não há nada que não esteja sob a soberania de Deus. E por causa disso nós podemos descansar o nosso coração. Mas o nosso descanso, o descanso do nosso coração nessa verdade, é um descanso que nos leva à perseverança e à responsabilidade no caminho. Então nós precisamos sempre reconhecer quem é o nosso Deus, o que ele fez por nós, e louvá-lo a cada hora, minuto e segundo das nossas vidas, porque o tempo está próximo. Essa é a mensagem de esperança do Apocalipse para a igreja. A Igreja Universal, sejam as 7 igrejas da Ásia Menor, seja a Igreja Batista Reformada de Curitiba. É isso que João quer que a gente entenda quando nós estamos lendo a mensagem de Apocalipse. A mensagem da esperança que Jesus Cristo, ele é a nossa esperança hoje, foi no passado e será no futuro. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, nós te agradecemos por este domingo, te agradecemos por esta reunião de irmãos, Deus, te agradecemos porque nós somos uma igreja que busca viver a tua palavra, que busca ouvir a tua palavra, que busca se edificar nessa palavra, Deus, que busca um entendimento saudável, Senhor Deus, da tua palavra. Que nós possamos sempre nos reunir como santos, como congregação, que teu Espírito Santo possa sempre agir em nosso meio, despertando em nós a perseverança e a responsabilidade, para que consigamos prosseguir num caminho reto, num caminho que te louva, num caminho que te honra e num caminho que te glorifica. Que este mundo caído ele possa olhar para nós e ele possa ver em nós a luz e o testemunho que nós estamos trazendo, um testemunho da verdade, um testemunho do Evangelho, um testemunho de boas novas de esperança e de salvação de vidas corrompidas, de vidas caídas, de vidas dominadas pelo pecado. Obrigado pela restauração que o Senhor fez, executou em nossas vidas. Obrigado porque hoje nós somos livres, de fato nós somos livres, por causa do sangue derramado pelo teu Filho amado naquela cruz. Obrigado porque o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. E nós te rogamos, Deus, que o Senhor sempre mantenha acesa a esperança no nosso coração. A esperança de que viveremos eternamente contigo e que toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, tudo isso passará, Deus. E nós viveremos a eternidade ao teu lado como geração fiel, como povo eleito do Senhor. Leva-nos agora para as nossas casas, nos dê um domingo abençoado na tua presença. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.